Bem-vindos à aula de Cálculo 3. Este é o vídeo 11, onde nós conheceremos as séries alternadas, faremos testes de séries alternadas quanto à sua convergência ou divergência e veremos também um cálculo para estimativa da soma de séries alternadas. Então vamos começar aqui explicando o que é uma série alternada, ou seja, apresentando uma definição. Então, uma série alternada é aquela cujos termos são alternadamente positivos e negativos, tá? Então, ou seja, se os termos ímpares, os termos de posição ímpar são positivos, então os termos de posição par serão negativos e vice-versa. Se os termos de posição ímpar forem negativos, então os termos de posição par serão positivos, tá? Então temos aqui dois exemplos, de séries alternadas. Então veja que nesse primeiro exemplo aqui, o primeiro termo, veja, o primeiro termo é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo e assim vai, tá? Então veja, os termos de posição ímpar, eles são positivos e os termos de posição par, eles são negativos, tá bom? Então, essa série aqui, ela tem esse formato aqui, tá bom? Então, observe que vai ter sempre esse fator aqui, ó, menos 1 elevado a n menos 1, tá bom? É esse fator aqui que vai determinar que a série ela vai ser alternada, tá? Então, o fato de menos 1 estar elevado a n menos 1, isso aqui vai indicar que quando n for ímpar, o expoente aqui, vai ser n menos 1, ele vai ficar um número par. Então, logo, menos 1 elevado a um número par é um positivo. E quando n for ímpar, esse expoente aqui, quando n for par, então esse expoente aqui vai ser ímpar. Consequentemente, menos 1 elevado a um número ímpar resulta em menos 1, Então, sempre que a gente quiser então determinar uma série aonde os termos ímpares têm que ser positivo e os termos de posição par têm que ser negativo, então sempre vai aparecer esse fator, menos 1 elevado a n menos 1, tá bom? Vejamos o segundo exemplo aqui, que nesse caso os termos de posição ímpar, eles são negativos, e os termos de posição par vai ser positivo. Então veja como é que fica aqui esse formato, Então vai ter o menos 1 elevado a n, e nesse caso aqui, se o n é negativo, então quer dizer, se o n é ímpar, então quer dizer que esse termo vai ser negativo. Se o n for par, quer dizer que esse termo é positivo. Então, em outras palavras, se você quiser que os termos ímpares sejam negativos, então vai ter que ser menos 1 elevado a n, tá? Se você quiser que os termos ímpares sejam positivos, então tem que ser menos 1 elevado a n menos 1, ok? Bom, e assim podemos perceber que numa série alternada, o enésimo termo da série, ele vai ter uma dessas duas formas aqui, como eu disse a vocês, Vai ser a n igual a menos 1 elevado a n menos 1 vezes um termo bn, ou a n igual a menos 1 elevado a n vezes um termo bn, E quem é o bn? O bn nada mais é do que o módulo do an, Então quer dizer que o bn ele vai ser sempre positivo, Quando você substituir n por alguma das posições, ele vai sempre resultar em valores positivos, tá bom? Então o sinal de mais ou menos vai ser determinado por esse fator aqui, Se tiver dessa forma ou desse daqui, caso esteja nessa forma, tá bom? Então, o bn, ele sempre vai representar o módulo de an. Vejamos agora o teste da série alternada, tá? Então, dada uma série alternada, que ele pode ter um dos dois formatos que nós vimos antes, Então, nesse caso aqui, ele tem a forma que os termos de posição ímpar eles vão ser positivos, enquanto que os termos de posição par eles serão negativos. Mas poderia também ser vice-versa, tá? Então, se eles satisfizerem, se a série alternada satisfizer essas duas condições aqui, então podemos dizer que essa série aqui ela é convergente, tá? E quais são essas condições?
A primeira condição é que esse Bn ele tem que ser não crescente, ou seja, né, dado um termo Bn, o termo Bn mais 1 ele poderá ser igual ou menor do que o termo Bn, tá bom? Então, dessa forma, os termos eles estão sendo sempre somados com termos cada vez menores, tá bom? E a segunda condição é que o limite de Bn tem que ser igual a zero quando n tende ao infinito. Então, eu tenho que o B1 vai estar sendo subtraído de B2, só que B2 ele é menor que B1, né? E o B2 vai ser somado com B3, que é menor do que o B2, né? Então, eu estou somando e subtraindo aqui os termos de forma que eles estão cada vez menores, e esses termos seguintes que estou somando, ele vai cada vez mais se aproximando do zero, né? Então, dessa forma, a soma da série aqui, ele vai tendendo a um valor. Então, esse gráfico aqui ele ilustra bem a situação, tá? Então, eu estou aqui no ponto zero, então o número B1, que é positivo, no caso da série ali que foi dada, né, onde os termos ímpares são positivos e os termos de posição par são negativos, né? Então, eu tenho que B1 aqui é positivo, então 0 mais o B1 vai dar o S1, né, que é uma soma parcial do primeiro termo, tá? Aí depois vem o B2, que é menor que o B1 e vai ser negativo. Então, vai ser S1 subtraído de B2, que vai resultar em S2, que é um número menor do que S1. Tá? E depois eu vou somar com o B3, que é positivo, sendo que B3 vai ser menor do que B2. Então, o resultado vai ser um número S3, que é maior do que S2, porém é menor do que S1. Né? E aí, dessa maneira, ele vai, né, seguindo esse pensamento, vocês vão vendo aqui que esse somatório vai sempre se aproximar, né, em torno de um número S. Tá? E aqui também vem um detalhe. Observe que as somas parciais de posição par, nesse caso aqui, ele é crescente, né? Então, veja, ó, o S2, o S4, o S6, depois o S8, eles vão cada vez mais próximo desse somatório, né? Enquanto que as somas parciais ímpares, eles vão ser decrescentes. Então, o S1 é o maior de todos eles e o S3, né, vai ser menor que o S1, o S5 vai ser menor que o S3, porém, ele vai diminuindo e ficando também cada vez mais próximo da soma da série. Então, temos aqui agora a primeira questão, né, como exemplo, que eu estou chamando aqui de exemplo 1. Então, verifique se a série harmônica alternada é convergente ou divergente, né? Então, nós já conhecemos a série harmônica, né? Então, essa aqui é alternada, que ela tem os mesmos termos da série harmônica, né? Sendo que o sinal, né, ele fica alternando, né? Então, ele começa com o número 1, depois vem um meio, depois um terço, depois menos um quarto, um quinto, menos um sexto e assim por diante, né? Então, vamos ver se essa série harmônica alternada ela é convergente. Então, o passo aqui é o seguinte, eu vou chamar de AN, né? O enésimo termo é essa expressão aqui, né? Menos 1 elevado a n menos 1 vezes 1 sobre n. Então, dessa forma, o Bn vai ser apenas 1 sobre n, né? E aí, nós já sabemos que nesse caso, a sequência 1 sobre n, né? Ela é decrescente, então ela satisfaz a primeira condição. E o limite, né, de 1 sobre n para quando n tende ao infinito é zero. Então ela satisfaz a segunda condição do teste da série alternada, né? Então, como ela satisfaz essas duas condições, então pelo teste da série alternada, essa série harmônica alternada ela é convergente, tá? Bom, lembrando que a série harmônica nós já vimos que ela é divergente, né? Mas a série harmônica alternada ela é convergente. Exemplo 2, verifique se a série alternada seguinte ela é convergente. Então, temos essa série aqui e seguimos o mesmo passo, né, do exemplo 1. Então, temos que o termo AN vai ser essa expressão aqui, né, que define
os termos da série, né? Então, a n vai ser menos 1 elevado a n menos 1 vezes 3n sobre 4n menos 1. Então, dessa forma, o Bn vai ser apenas essa razão aqui, né? 3n sobre 4n menos 1. Bom, se a gente desejar utilizar o teste da série alternada para provar que ele é convergente, a gente já, a princípio, já observa que o limite de Bn para quando n tende ao infinito é 3/4. Então, uma das condições, ele não satisfaz uma das condições, né? Que o limite aí teria que ser 0. Então, quando ele não satisfaz as condições, precisamos, então, utilizar outros meios, né? Que nós já estudamos, outros testes, para ver se a série ela é convergente ou divergente, tá? Porque o teste da série alternada, ela permite apenas afirmar se a série ela é convergente. Ela não permite dizer se ela é divergente, tá bom? Então a condição 2 do teste da série alternada ela não é satisfeita. Então, nesse caso, pelo teste da série alternada, a gente diz aí que ele é inconclusivo, né? Bom, mas aí a gente pode olhar aqui para o limite do enésimo termo, né? Então a gente está pegando aqui, né, o limite de AN para n tendendo ao infinito, que está aqui, tá? E aí você percebe o seguinte, que no enésimo termo, como ele vai ficar alternando sempre entre positivo e negativo, então a gente só pode concluir que essa série, né, o limite ele não existe. Então, quando a gente aplica isso no teste da divergência, a gente pode confirmar nesse caso, né? Lembrando que no teste da divergência, se o enésimo termo de uma série não existir ou for diferente de 0, a gente pode afirmar que a série é divergente, né? E nesse caso aqui o limite ele não existe. Então, por essa razão, podemos afirmar que essa série aqui ela é divergente. Exemplo 3. Teste a série quanto à convergência ou divergência, né? Então, a série está aqui. Então, na série alternada, o enésimo termo é AN, né? O enésimo termo dessa série é o AN, que é essa expressão aqui, o AN. Veja que agora aqui, né, é menos 1 elevado a n mais 1, tá? É apenas assim, qualquer expressão que permita estar alternando, né? Se um termo é positivo, o seguinte tem que ser negativo e depois positivo para ser classificada como uma série alternada, né? Então, essa expressão aqui permite definir uma série alternada. Então, assim, o termo Bn vai ser n ao quadrado sobre n ao cubo mais 1. Então, nesse termo Bn, ele não é óbvio, né, que o Bn é decrescente, né? Porque se a gente conseguir mostrar que isso aqui é decrescente, então ele já satisfaz a primeira condição do teste da série alternada. Então, para a gente verificar se ele é decrescente ou não, vamos fazer o teste da primeira derivada, né? Então, vamos considerar a função f de x igual a x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1, né? Onde x ele é real, né? É um número real. Então, fazendo o teste da primeira derivada. Bom, como nós estamos falando aqui de uma série, então x só vai assumir valores positivos. Então, temos, né, que como f de x é igual a x ao quadrado sobre x ao cubo mais 1, então a primeira derivada aqui vai ser x vezes 2 menos x ao cubo sobre o quadrado de x ao cubo mais 1. Tá? Bom, então ela vai ser decrescente se a primeira derivada for negativo. Então, observe que aqui nessa fração, aqui, como x só assume valores positivos, né? Então, veja que x aqui, esse fator vai ser positivo. E para qualquer valor de x positivo, o denominador também vai ser positivo. Então, o único fator que permite que a primeira derivada seja negativo é 2 menos x ao cubo. Então, nesse caso, a primeira derivada ela só vai ser negativa se 2 menos x ao cubo for negativo. E quando é que 2 menos x ao cubo é negativo? Quando x é maior do que a raiz cúbica de 2, né? Então, dessa forma,
podemos dizer que a função f de x ela vai ser decrescente para quando x é maior do que a raiz cúbica de 2, né? E a raiz cúbica de 2, ele equivale a 1, alguma coisa, né? Então, a partir do segundo termo em diante, né? Ou seja, o bn mais 1, né? A partir do segundo termo, ele já vai ser menor do que o anterior. Então, dessa forma, eu posso afirmar que a série Bn, né? Ou melhor, desculpa, a sequência de Bn, né? Ela é decrescente. Então, dessa forma, ela já satisfaz a primeira condição do teste da série alternada. Aí agora vamos ver a segunda condição, né? Onde o limite de Bn com n tendendo ao infinito tem que ser igual a zero, né? E aqui é possível, né, verificar que esse limite aqui é igual a zero. Então, dessa forma a gente vê que as duas condições do teste da série alternada é satisfeita. Então, podemos concluir que a série dada, né, na questão, ela é convergente. Bom, agora vamos conhecer o teorema da estimativa da série alternada. Então, vamos dizer que S, né, é a soma dessa série alternada que satisfaz as condições do teste da série alternada. Então, dizemos que o módulo do resto n, né, do Rn aqui, esse módulo, ele vai ser igual à diferença entre a soma da série e a enésima soma parcial, né? E o módulo desse resto, ele vai ser menor ou igual a Bn mais 1. Esse Bn mais 1, dizemos que ele é o primeiro termo negligenciado, tá? Lembrando que Sn, né, ele representa a soma dos n primeiros termos. Então, o Bn mais 1 seria o primeiro termo que não é considerado nessa soma, tá? Então, o primeiro termo negligenciado. Então, o módulo desse resto aqui, ele vai ser sempre menor ou igual a esse termo negligenciado, tá? Bn mais 1. Sim, e esse teorema, né, da estimativa da série alternada, ela se aplica apenas, geralmente, na verdade, né, a séries alternadas, né? Então, séries que não sejam alternadas, pode acontecer de você aplicar essa estimativa e ela não dar certo, tá bom? Então, se pensar na estimativa essa relação aqui, né, para estimar uma série alternada, uma série, né, ela só vai valer então para uma série alternada. Exemplo 4, né, encontrar a soma da série aqui com uma precisão de 3 casas decimais. Tá? Então, vamos dar uma olhada. Né? Então, vamos dizer que o Bn, que é o módulo de An, é 1 sobre o n fatorial, né? Então, aplicando o teste, né, da série alternada, a gente verifica que ela é convergente, tá bom? Então, aqui nós vemos que ele verifica, né, se satisfaz a primeira condição. Então, a gente vê que ele é decrescente, né? Veja que o termo, né, Bn mais 1, que vai ser 1 sobre o fatorial de n mais 1, que é igual a 1 sobre, né, o produto entre n mais 1 e n fatorial. Isso daqui ele é menor do que 1 sobre n fatorial, tá bom? Então, dessa forma, a gente prova então, que a série a sequência, né, Bn, ele é decrescente. E se a gente calcular o limite de Bn, a gente já vê aqui que ele é zero, tá bom? Então, a gente já deixa claro que essa série aqui ela satisfaz o teste da série alternada. E aí agora vamos fazer a estimativa, né? Já que a gente viu que a série ela satisfaz o teste da série alternada. Então, a gente já sabe que ela é convergente, né? Então, vamos determinar a soma da série com essa precisão de 3 casas decimais. Então, eu escolhi aqui, eu verifiquei aqui o B7, né? Que o B7 vai ser o quê? 1 sobre 7 fatorial, que é 1 sobre 5.040, né? E 1 sobre 5.040 é menor do que 1 sobre 5.000. E 1 sobre 5.000 ele é o quê? Ele é 0,0002. Então, se eu considerar a soma dos 6 primeiros termos, eu poderia estar cometendo um erro menor
do que 0,0002, né? Como eu estou indicando aqui, tá bom? Então, o erro que eu estou cometendo, ele é menor do que esse número aqui, né? E aí é interessante observar esse número, porque ele não interfere na terceira casa, tá certo? Porque as 3 primeiras casas aqui, a decimais, é tudo zero, né? Então ele só pode interferir na 4ª casa decimal. Então, dessa forma, né, calculando a soma parcial dos 6 primeiros termos, tá vendo? Eu verifico então que a soma da série é aproximadamente 0,368. Bom, gente, então aqui eu encerro este vídeo. As dúvidas que vocês tiverem, coloquem aí no Classroom, tá? E até críticas, né? Se tiver algum ponto do vídeo aqui que não ficou muito claro, eu peço que vocês também comentem, que isso vai ajudar na produção dos próximos vídeos, tá bom? Então, até a próxima.